Está escrito assim, 2 Timóteo 2, 4 e 5. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Vou refrisar o 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Senhor Jesus, muito obrigado por nos conceder a possibilidade, as condições e o privilégio de estar na Tua presença, e de forma especial na noite desse dia onde aqui nos unimos e nos reunimos para Te adorar. Abençoe todos os irmãos que fazem presente, conforta a família do nosso pastor Cândido, e assim com a Tua palavra nos alimente hoje e sempre, como tem feito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Quatro cidades, elas se destacam na vida de Jesus. 4 cidades se destacam, são principais: a cidade onde ele nasceu, a cidade onde ele cresceu, a cidade onde ele viveu e a cidade onde ele morreu. São 4. Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, viveu em Cafarnaum e morreu em Jerusalém. São as 4 cidades que se evidenciam e se destacam na vida de Jesus. A primeira é Belém. Belém quer dizer casa de pão. Foi lá aonde ele nasceu. E nada mais apropriado para aquele que se diz, e de fato é, o pão da vida, nascer na casa do pão. E isso me faz entender que por onde Jesus Cristo passa, tem pão. Pão representa alimento. E quando eu falo de representação, porque de forma literal é alimento, eu falo da palavra. Aonde Jesus Cristo passa, tem palavra. Palavra é pão. Pão é alimento. Aonde Jesus Cristo passa, os seus filhos, o seu rebanho, a sua igreja é alimentada. Se ela é alimentada, ela tem vida. Se ela tem vida, ela tem força. Se ela tem força, ela tem disposição, porque ela se alimenta do pão vivo descido do céu. Repito, por onde Jesus Cristo passa, tem pão. Aleluia. Se por acaso você está se sentindo debilitado, esmorecido, fracassando ou fracassado, Jesus Cristo vai passar na tua vida. Jesus Cristo vai passar na sua casa, e passando lá, Ele vai promover o pão. E o pão que você vai alimentar-se, o pão que você vai degustar, é semelhante àquele pão que Elias, lá no deserto, quando está desanimado, quando está abatido, quando está sem força, querendo parar, recuar, voltar atrás, sem ânimo, sem alegria, o anjo vem e lhe dá o pão, e ele come o pão, e a Bíblia diz que com a força daquele pão, ele caminhou sem parar 40 dias e 40 noites. Eu estou profetizando de olhos abertos, dizendo que Jesus vai trazer um pão sobre a tua vida, e esse pão vai te dar uma energia, uma força, uma garra, uma determinação tão especial, tão graciosa e grandiosa, que o deserto não vai te parar. Aleluia. Os montes não vão te parar. Louvado seja Deus. O dia nem a noite vai te parar. O cansaço não vai te atingir. Alguém vai olhar para você e vai dizer: e ele não cansa não, e ela não cansa não. Todo dia que eu chego ela está lá, ele está lá, não perde um culto, não perde um trabalho, canta, prega, evangeliza, faz a obra e nunca para. O que é
isso? Qual é o segredo? Será se ela toma biotônico Fontoura? Será se ela toma Forte? Qual é a vitamina que ela toma? Vou dizer para você, vou dar a receita. É o pão vivo que desce do céu, a palavra de Deus, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. O Senhor está passando aqui, e onde ele passa tem pão. Aleluia. Depois que ele passa em Belém, ele vai para Nazaré. Nazaré é uma palavra hebraica que quer dizer ramo, ou rebento, ou renovo. No contexto representa esperança. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde ele passa tem esperança. Glória a Deus. Eu sei que a sua vida está difícil, eu sei que está complicada, eu sei que você está sem dormir direito, procurando uma saída, uma resposta, uma solução, querendo que alguém estenda a mão, querendo que alguém lhe ajude ou lhe socorra. Mas Jesus Cristo vai passar por aí, e passando ele, aleluia, as esperanças serão renovadas. Lembra-me de Jó, aleluia, que no seu momento de dor e de angústia, ele abriu a boca e bradou dizendo: aonde está, pois, a minha esperança? Mas aí ele segue na jornada, e alguém lá na frente o censura, o critica e o desaprova, e ele, com a sua esperança renovada, ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir essa minha pele, ainda na minha carne eu verei a Deus. Ei, se o teu Redentor vive, tem esperança. Se ele está vivo, tem esperança. Não se assuste, ele está no trono, então tem esperança. Louvado seja Deus. Depois que ele passa por Nazaré, ele vai agora passar em Cafarnaum. Veja, eu estou falando de 4 cidades que se destacam: Belém, onde ele nasceu; Nazaré, aonde ele cresceu; Cafarnaum, aonde ele viveu. Era lá que ele tinha uma casa, tanto que a Bíblia diz que um dia ele está em casa, e 4 homens pegaram um paralítico, foram até a casa dele, subiram no telhado, fizeram um buraco e colocaram o paralítico na sua presença, e ele curou o paralítico, e como se não fosse pouco, perdoou os seus pecados, e ele voltou para casa perdoado e curado. Oh, glória! Mas na cidade de Cafarnaum, a palavra Cafarnaum quer dizer Vila de Naum, aleluia, cidade de Naum. A palavra Naum, ou o nome Naum, significa aquele que consola, ou simplesmente consolo. Veja, Jesus Cristo passa em Belém, tem pão; passa em Nazaré, tem esperança. Quando ele passa em Cafarnaum, tem consolo. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Lembra que os discípulos estavam assustados e preocupados, pensativos, piolgo, xoxo, murcho, capengoso, melancólicos, porque Jesus Cristo disse para ele: olha, qualquer hora eu vou subir, eu vou deixar vocês sozinhos. Aí ele disse: pronto, e como é que vai ser quando ele for? Como é que vai ser quando ele partir? Veja que quando ele morreu e ressuscitou, ele foi assunto aos céus, aleluia. Eles ficaram lá no cenáculo orando, mas antes mesmo dele ser assunto aos céus, só com a notícia da morte de Jesus, eles ficaram no cenáculo, capengoso, pensativo, desanimado, até que Pedro pegou a rede e disse: para pescar, embora. Ele não tinha assim algo, não tinha assim um conforto. Louvado seja Deus. Só que eles tinham se esquecido que antes de Jesus subir, ele disse assim: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu não vou deixar vocês órfãos, não. Vocês não vão ficar abandonados, não. Eu vou enviar outro Consolador. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Deixa eu contar um segredo para você. Não se assuste com o que eu vou falar, mas não tem um povo mais perseguido na terra do que o povo crente. Não tem um povo mais tentado na terra do que o povo crente. Não tem um povo mais sofredor na terra do que o povo crente. Não pense. As pessoas gostam de humilhar os crentes, gostam de pisar os crentes, gostam de perseguir, porque sabe que o crente não é de briga, não é de confusão. O crente é de perdão, é do amor, é da
a paz, aí ele se aproveita, aí humilha a gente, persegue a gente, é tanta coisa, é tanta dor. O diabo se levanta daqui, se levanta dali, se levanta de lá, se levanta de cá, e vem de um lado e vem do outro, e alguém olha para mim e para você e diz: vai se acabar o bichinho, vai se acabar a bichinha, coitadinho dele, coitadinho dela. Mas de repente ele olha para você, aí vê que você no dia do culto, logo cedo está ajeitando o menino, logo cedo está fazendo café, de repente está passando a roupa, tirando a poeira do sapato, ajeitando o cabelo, e sai para a igreja alegre, feliz, com o peito estufado, nariz empinado, aleluia. Aí alguém olha espantado e diz: mas vão cortar a energia dela ontem, vão cortar a água amanhã. Eu estou sabendo que o bujão de gás está vazio, e vida e sexo só tem mais e 2 horas. Por que aquela tão está empolgada? É porque tem consolo, irmão, é porque Jesus não deixou órfão, ele foi, mas deixou o Consolador. Louvado seja, aleluia. Ei, aonde ele passa tem pão, onde ele passa tem esperança, aonde ele passa tem consolo. Ele também passou em Jerusalém, e lá se concluiu o seu ministério, onde ele fora julgado, sentenciado, morto e sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. A palavra Jerusalém quer dizer cidade de paz, cidade da paz. Onde ele passa tem pão, onde ele passa tem esperança, onde ele passa tem consolo, onde ele passa tem paz. Essa história é muito antiga, talvez a maioria aqui nunca nem sequer ouviu falar desse artista, cantor, chamado Júlio Iglesias. Ele veio fazer um show há muitos anos em um local chamado Canecão Bar, lá no Rio de Janeiro. Ficou lotado de gente. Imagine quanto ele não ganhou com a venda dos ingressos. Lotado. As emissoras foram lá para entrevistá-lo, e no meio do show, você sabe que esses artistas aí famosos, no meio do show eles dão uma pausa para tomar uma água, se refrescar um pouco, às vezes trocam uma roupa para voltar para a segunda parte do show. No meio do show ele vai para o camarim, aí lá vem um repórter para lhe entrevistar. O repórter era da Rede Globo, e quando ele viu a logomarca da Globo, a emissora mais famosa do Brasil, a maior, ele se alinhou, se ajeitou, estufou o peito, empinou o nariz e esperou a pergunta vir de lá para cá. Só que, segundo o que eu ouvi, o repórter era crente em Jesus. E ele esperando que o repórter iria lhe perguntar se ele estava gostando do show, qual era a música que mais pediu no show, qual era o maior sucesso que ele cantava, quantas horas ainda ia durar o show. E eu, não, sabe o que foi que ele perguntou? Quando o Júlio Iglesias chegou, ele disse: seu Júlio Iglesias, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ele disse: pode fazer. Ele perguntou: o senhor tem paz na sua vida? O Júlio Iglesias não entendeu a pergunta. Ele disse: como é que é? Qual é a pergunta? Eu não entendi, faça de novo. Que pergunta é essa? Eu quero saber se o senhor tem paz na sua vida. Ele baixou a cabeça, olhou para um lado e olhou para outro. O repórter disse: não negue a sua consciência, me fale a verdade, o senhor tem paz? Ele olhou para lá, olhou para cá, aí disse: moço, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sou um homem famoso, eu tenho muito sucesso, eu tenho muito dinheiro, eu tenho o carro que eu quiser, eu compro a casa que eu quiser, eu tenho quantas mulheres eu quiser, porque eu sou famoso e conhecido. Mas eu tenho que ser sincero para você, eu não tenho paz. Mas onde Jesus Cristo passa, tem paz, tem paz, tem paz, tem paz, tem paz. Ei, onde ele passa tem pão, onde ele passa tem esperança, onde ele passa tem consolo, e aonde ele passa tem paz. Não é por menos que Isaías profetizou dizendo: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Mas o texto que eu li diz assim: ninguém que milita, militar é mesmo que lutar, guerrear. Ninguém que milita, ninguém que luta, militar é um soldado que guerreia, é um soldado que luta, é um militar em guerra, em batalha. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, aleluia, e tem o porquê, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Louvado seja Deus. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. O pastor, aleluia, Lorival, já pregou aqui com muita propriedade. Estamos vivendo uma época de um evangelho falsificado, pirateado, genérico, um evangelho paia-fuba, um evangelho, aleluia, peba, um evangelho sem futuro, aleluia. Mas aí é onde eu quero entrar no contexto da palavra. O que é que você tem enfrentado para agradar aquele que o alistou para a guerra? Porque tem gente se embaraçando, aleluia, por causa de um cabelo. Aleluia, não, vou sair dessa igreja porque eu tenho vontade de fazer um corte Chanel, um corte, aleluia, que nem a Gisele Bündchen, aleluia, que nem não sei quem. Eu vou sair dessa igreja porque aqui não pode pintar o cabelo. Pode sim, minha filha, não sei se Jesus vai aprovar, aleluia. Agora me lembrei do pastor lá da missão, o pastor José Orivaldo. Ele diz: hoje está tão perigoso que é arriscado a mulher passar na rua, chamaram o bombeiro porque estão pintando até o cabelo de cor de fogo. Eita, chama, joga um balde lá, o cabelo da mulher está pegando fogo. O sangue de Jesus tem poder. Mas ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que é que está te embaraçando, minha irmã? O que é que está te embaraçando, meu irmão? O que é que está roubando a tua comunhão com Deus? Já era para Jesus Cristo ter feito um milagre na tua vida a tempo. Já era para tu estar cheio e transbordando. Já era para tu estar ali marchando e de posse do milagre. Mas o que é que está te embaraçando? Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Gente deixando de adorar a Deus por qualquer bobagem. Não deixe, porque quem milita não se embaraça com o negócio dessa vida. Deixando de adorar, deixando de vir cultuar, irmão. Não, ninguém que milita se embaraça. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Meu Deus, irmão, se alguém falar mal de você, não se embarace. Se alguém lhe caluniar, não se embarace. Aleluia. Se alguém lhe perseguir, não se embarace. Se Satanás oferecer um prato, não se embarace. Se a luta se levantar, não se embarace. Se tiver um deserto na frente, não se embarace. Se por acaso tiver um mar vermelho, não se embarace. Se for um Jordão, uma cova de leão, uma fornalha, um Senaqueribe, um Nabucodonosor, um Herodes, um Faraó, um gigante chamado Golias ou os irmãos de Golias, não se embarace. Se for Chucabeira, Tranca-Rua, Zé Pelinca, Bombardeira ou Inferno, não se embarace com negócios dessa vida. Aleluia. Porque se Satanás está colocando embaraço na sua frente e você está se embaraçando, é o que ele quer. Então ele vai ficar satisfeito, ele vai ficar feliz. Então quando eu me embaraço, quem é que eu estou agradando? Agora quando eu não me embaraço, aleluia. Ei, quando você vê alguém
Desanimado é porque está embaraçado. Quando você vê alguém parando de marchar, é porque se embaraçou, meu irmão. Aleluia. Agora quem está desembaraçado, não para. Não desanima. Não desiste. Ninguém que milita se embaraça. Ah, eu não vou mais fazer, eu não vou mais orar, não vou mais cantar no conjunto, não vou mais tomar encontro, não vou mais tomar a frente, não vou mais ser porteiro. Não, meu irmão, ninguém que milita se embaraça, meu irmão, com o negócio dessa vida. Aleluia. Foi o que? Fizeram cara feia para você? Aleluia. Mas a gente é feio mesmo, irmão. Olhou, a cara é essa, não tem que fazer não. Aleluia. É perigoso até fazer plástica, tem gente que vai fazer, fica pior, parece um mal assombro. Então, às vezes é uma dor de barriga, meu irmão, dor de dente, aleluia. Não se embaraça, vai em frente. Jesus conta contigo. Jesus te alistou para você ser soldado valente, guerreiro valente. Não se embarace com o negócio dessa vida. Não olhe para a luta, não olhe para a tempestade, como fez Pedro quando foi convocado ou convidado por Jesus para andar por cima das águas. Até andou, estava indo bem. Aí começou a olhar para o vento, começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para as ondas, começou a olhar para a escuridão, começou a olhar para o mar, afundou. Por quê? Porque se embaraçou. Quem se embaraça afunda. Agora quem olha firmemente para Jesus, voltou e consumador da fé, e não se embaraça com o negócio dessa vida, é a luta se levantando e ele marchando, é o inimigo se levantando e ele marchando, é alguém caluniando e ele marchando, é alguém perseguindo e ele marchando, porque ele não se embaraça com o negócio dessa vida, porque ele tem um propósito: agradar aquele que o alistou para a guerra. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Fique de pé, por gentileza.